sou Isadora e o que eu vim compartilhar com vocês, na essência, é um pouco assim, como a gente consegue, então, fazer essa transformação da nossa realidade. Isso que está todo mundo falando, que vão ter coisas lindas ainda durante o dia. E como que eu vou explicar isso? É misturando um pouco da minha jornada com a coisa que me move nessa jornada, que é a física. Eu sou física. E eu comecei... o meu primeiro contato com a física foi mais ou menos aos 10 anos de idade. Eu assisti uma palestra de física quântica do físico Amit Goswami. E achei incrível, né? Aquilo, nossa, não entendi nada. Mas, assim, é isso, é essa ferramenta que eu vou usar para transformar o mundo, e sou eu, está comigo, sou eu, né? E aí, então, isso foi entrando na minha vida, foi virando parte. Aí, na escola, quando comecei a ter física, tudo isso se desconstruiu. Porque eu comecei a ver um monte de bloquinho indo para lá e para cá, e ninguém gostava de física, tampouco eu. E eu falava, gente, calma, não é isso, né? Isso não tem nada a ver. E aí, hoje, entre algumas coisas que eu faço, eu dou aula também. E eu acho que assim, essa mágica da transformação, a física tem algo, assim, por exemplo, algo tão simples, quando, por exemplo, a gente estuda a gravidade. Tudo tem peso... E o que é o peso? É a massa vezes a gravidade. E o que é? Toda a massa do nosso corpo é como se ela se concentrasse num único ponto. Esse é o centro de massa. É o centro de massa de qualquer objeto. E desse ponto, traça-se uma linha imaginária para o centro do planeta. Então, do nosso centro, tem uma linha imaginária que nos puxa para o centro do planeta. Isso é a lei da gravidade. E aí, e as coisas não são dessa maneira. Aí eu me reencontrei, fui fazer faculdade, não desisti, fui fazer faculdade de física. E me reencontrei com a quântica. E aí... deixa eu me entender aqui. Isso. Quais são... alguns conceitos revolucionários que eu acho que... Qual é o grande aporte que a quântica traz para a nossa vida? Ela... Com esses conceitos, muda a nossa maneira de ver o mundo e nos muda no mundo. Que conceitos são esses? A descontinuidade, a causalidade descendente e a não localidade. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Ai, tá. Ups, passei uma a mais. Essa é uma experiência que eu trouxe para vocês para exemplificar. É a experiência da dupla fenda de Young, que diz o seguinte: a gente tem um anteparo primeiro, que é esse primeiro aqui, e na segunda a gente tem uma tela, onde vai ter uma projeção. Então, se a gente pegar umas bolinhas e jogar bolinhas por esse anteparo primeiro, por essa fenda, a gente vai fazer duas coisas primeiro. Primeiro, vamos jogar apenas bolinhas, passando por uma fenda, depois bolinhas por duas fendas. Depois, vamos passar ondas, como se fosse água mesmo, ondas de água, passando por uma fenda e passando por duas fendas. Quando a gente tem apenas bolinhas e tem uma fenda, o que a gente vai ter projetado do outro lado é aquele primeiro quadro do lado direito. Corpúsculo é uma bolinha, uma partícula. Então, uma partícula passando por uma fenda, elas vão todas em linha retas, formam apenas uma linha. As bolinhas também, passando por duas fendas, elas passam cada uma pela sua fenda e formam ali, então, duas linhas. Então, esses dois quadros de cima é o que a gente chama de modelo corpuscular, modelo da matéria. E com ondas, as coisas acontecem diferente. Se a gente passa a onda por uma única fenda, ela faz esse modelo também como se fosse o corpúsculo, a mesma coisa. Mas quando a gente passa a onda por duas fendas, a gente tem esse modelo de baixo em lilás. Ou seja, modelo de interferência. As ondas elas têm crista e vale. Então, elas ou se anulam
ou se completam? Então, se a gente agora for fazer essas experiências com elétron, se a gente conseguir passar apenas um elétron de cada vez, e o elétron é uma partícula, se deveria se comportar como algo corpuscular. E quando ele passa por duas fendas, ele mostra o modelo ondulatório. Ou seja, foi provado que o elétron se comporta como onda. Mas como assim? É apenas uma bolinha. E como que ele se comporta como onda? Então, ele vai, quando ele vê duas fendas, ele se transforma em onda, interage com ele mesmo e produz um modelo ondulatório. Mas, então, como isso funciona? Vamos ver mais de perto. Quando a gente vai observar, ele apresenta esse modelo corpuscular. Ele volta a se comportar como matéria. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, o que faz parte de tudo no mundo, o que nos constitui, o elétron é uma das partículas elementares, pode se comportar como onda ou como partícula. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que acontece com um em um lugar, acontece instantaneamente com o outro em outro lugar. Essa vai ser a não localidade. Não sei se vocês estão fazendo conexão com alguma coisa disso. Mas eu estou falando de física, não sei no que vocês estão pensando. E aí... Vou ir para lá. Danilo. Aí, e o que isso nos traz, então? Ao que isso nos remete? As coisas, como a física e como o mundo ele era pensado, era essa causação ascendente. Ou seja, primeiro criou-se a matéria, o elétron, as partículas elementares, daí as moléculas e assim por diante, até que se constitui o cérebro. E a partir do cérebro, a gente tem a mente. E daí, então, isso causa muitos impasses. E aí, o que hoje, com esse advento da física quântica, o que conseguiu se conceber? Esse conceito de causalidade descendente. A gente tem, primeiro, um mar de possibilidades. O que, fazendo ponte com muitas coisas, é a consciência. E hoje essa é a nossa grande questão. O que é a consciência? E é nesse ponto, então, em que a física e as ciências vão voltar a conversar com as religiões em si, com a nossa espiritualidade, com o nosso eu. Esse é o elo de ligação. Então, a partir desse mar de possibilidades, é realmente um mar de possibilidades. E o que é o salto quântico? É dentro deste mar uma onda se colapsar, virar uma partícula de experiências. E como a gente, voltando um pouco à experiência, lembra que o elétron ele se comportava como onda ou como partícula, e quando o observador olhava, ele mudava? E a gente nunca tem como saber o que ele vai fazer? Tem ainda essa, a gente nunca sabe como ele vai se comportar. Então, tem um mar de possibilidades, e algo vai se colapsar como a nossa realidade. E a gente já percebeu que a gente pode influenciar nisso. E a partir disso que se colapsa, a gente cria o universo. E esse mar de possibilidades é a descontinuidade. O salto quântico, o momento do insight criativo, é a descontinuidade. E quando eu falo para vocês que, por exemplo, quando alguém publica um trabalho, estou falando assim, na área da ciência isso acontece muito, alguém publica um trabalho, passado uma semana, um outro publica, é algo assim totalmente inovador. É essa consciência que está se colapsando nos lugares, está na hora, essa onda está pronta para se colapsar. E o que acontece num lugar, instantaneamente acontece no outro, sem passar pelo tempo e pelo espaço. Aquilo acontece. Essa é a não localidade.
Danilo? Ups. Aí. Então, o que com isso eu quero dizer é que o que a gente faz para o mundo reflete em nós e vice-versa. O que está dentro de nós é o mundo e o mundo é totalmente um reflexo do que acontece em nós. Esse quadro do Magritte diz bem isso, né? Um olho que está olhando para fora, mas que também está enxergando dentro. Uma coisa está refletindo a outra. E aí, como a física está totalmente relacionada à minha jornada, ao meio de tudo isso, eu tive um momento também que achei que tudo era meio loucura demais. Então, como física, eu quis colocar tudo em números. E fiz um formalismo matemático forte para descrever tudo isso e me senti mais tranquila e voltei. E, em meio a essa jornada, no caminho, o que aconteceu? Eu me casei, tive 2 filhos lindos, estão aqui. Me separei, voltei para São Paulo. E para juntar tudo isso, a gente também tem a vida prática, como trabalhar como agente transformador e melhorar essa ferramenta para que ela esteja disponível para todo mundo acessar e, ao mesmo tempo, ter uma vida prática, ter as crianças, ter tudo. Então, hoje, o que eu faço também, eu trabalho no mercado financeiro, com análise de risco, com econofísica. E onde que eu faço o link com tudo isso? Eu vejo, assim, nos próximos anos, do jeito que se encontra, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, isso não se sustenta. Então, o que eu chamo de criatividade quântica, que a gente precisa conceber de uma maneira criativa como nos reestruturarmos como sociedade. E eu acho que a economia também não vai ser desse jeito. Eu também assim ainda não estou pensando, mas eu acho que esse é um bom caminho, assim, essa é uma boa ferramenta para a gente utilizar nessa busca. E como que todo mundo hoje trouxe, né? A gente tem a possibilidade de transformar a nossa realidade. Fisicamente isso acontece. Na nossa vida a gente vê isso acontecer. Então, basta... E tem uma imagem que eu acho que diz... Bem isso, a gente constrói o que a gente está vendo. Essa figura da mulher e da sogra é uma imagem muito boa. Se vocês, não sei o que vocês estão vendo, mas aí tem uma bela moça com chapéu, com colar bonito. Mas se você olhar para um outro ângulo, tem uma velha com uma verruga do nariz. Estão vendo? Aqui você tem o nariz da menina, a boquinha, o colar. Essa daqui é a boca da velha, o olho dela. Então é isso que eu queria que vocês percebessem, assim. Ou você olha para essa figura e colapsa uma linda moça, ou você olha para essa, entre o mar de possibilidades, você pode não estar, você está sem óculos e não está enxergando nada. Então, assim, você vai colapsar o que está acontecendo na sua vida. Você vai colapsar o mundo que está à sua volta. E eu acho que a quântica é uma ferramenta para ser usada, assim, em todas as áreas. Tenho certeza que todo mundo encontrou uma relação com alguma coisa que faz, com alguma coisa que viu. Então, assim, essa ferramenta está aí. Vamos usar, vamos aproveitar para a gente realmente transformar essa realidade que a gente vê. Para a gente realmente transformar
A moça na velha, a velha na moça. Certo? Obrigada.